Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E essa é a quarta aula do nosso workshop de reprogramação mental para alta performance. Se você chegou até aqui, meus parabéns! Você está comprometido com o seu resultado. Você está comprometido com sua transformação. Eu fico muito feliz por receber você aqui nessa quarta aula. E na terceira aula, no vídeo anterior, a gente falou sobre crenças limitantes, como identificá-las e como se livrar dessas crenças. Hoje a gente vai falar sobre o complemento do exercício para se livrar da crença, do exercício anterior, do vídeo anterior. Vamos falar sobre esse complemento do exercício, sobre diálogo interno e como minimizar esse diálogo interno, esse diálogo que é improdutivo. A gente vai entender esse conceito, a gente vai entender já já do que estou falando. Primeiro, vamos iniciar com a revisão da aula passada. A gente entendeu que crença limitante é tudo aquilo que a gente tem como verdade que nos trava para a vida, que nos trava para a ação, que nos impede de agir em pró às nossas metas e objetivos, que nos faz adiar nossas ações, que nos faz adiar, procrastinar tudo aquilo que a gente precisa para se elevar e evoluir como ser. Isso foi a crença limitante. Também a gente fez o exercício de identificar essas crenças e passar pelo menos 10 para o papel. Passar 10 crenças, né? Então a gente entende que as crenças influenciam em nossos comportamentos, em nossas atitudes. Tudo que a gente pensa, tudo que se repete aqui, reflete em resultado e em novas atitudes, ações em pró às nossas metas e objetivos, em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. Tudo que sai daqui reflete no resultado aqui fora. Então, se a gente tem crenças que nos limitam, se a gente tem fatores, se a gente acredita em coisas que nos limitam para a ação, a gente vai perder oportunidades, a gente vai perder de fazer resultado, de trazer resultado para a gente. Ou seja, se você acredita que é um péssimo professor, isso vai refletir nas suas ações. Essas ações vai causar uma reação do público, da audiência que você tem como professor, e isso só vai fortalecer negativamente, porque pensar que você é um péssimo professor vai te deixar desanimado, vai te deixar triste, frustrado, e aí você vai ficar com o ombro arqueado, cabeça baixa, você não vai se preocupar em aprimorar os seus conhecimentos, não vai se preocupar em dar o seu melhor na sala de aula, porque você já acredita que é um péssimo professor. E aí essa sua ação improdutiva vai causar reação nas pessoas que estão lhe assistindo. Essas pessoas não vão gostar do seu desânimo, da sua desmotivação e falta de conteúdo, e vão agir mal perante a sua ação, e isso vai fortalecer ainda mais a sua atitude e o seu comportamento. Veja como uma crença limitante pode mudar o rumo da sua vida, pode atrapalhar de fato os seus resultados. Outra crença que você pode dar como exemplo é de que você é uma pessoa que nunca será feliz, que nunca terá um bom relacionamento, porque você viveu um péssimo relacionamento há 10 anos atrás, teve uma péssima experiência, e aí pessoas falaram para você, pessoas mais próximas disseram para você que você não tem sorte com relacionamento, que nunca você vai ter um bom relacionamento, e você em certo momento acreditou nisso, e hoje você vive em pró a essa crença limitante. Então, ou seja, você não busca novas relações. Toda vez que acontece o início, né, da conversa, de um diálogo, de uma aproximação, você se afasta, e tudo isso de forma inconsciente, porque já está internalizado, já está aqui dentro, como raiz. Você consegue perceber a importância de você entender as crenças limitantes e trabalhar para retirar, para eliminar o máximo possível? Pois bem, é por conta dessa importância que hoje a gente vai fazer um exercício complementar ao anterior. Eu pedi para que você passasse para o papel todas as crenças limitantes e simulasse, né, criasse um ensaio mental, ensaiasse, se imaginasse no momento que está sendo tomado por essas crenças, né, por essas falas, por esses pensamentos, por essas imagens, que você se imaginasse, puxasse o ar e aí você depois imaginasse se livrando de tudo, liberando tudo, se livrando. Eu pedi para que você fizesse esse complemento. Hoje eu vou lhe ensinar a classificar
essas crenças limitantes. Existem 3 tipos de crenças limitantes, certo? Existe a crença eu não mereço, a crença eu não sou capaz e a crença eu não consigo. Existem essas 3 crenças limitantes. Fica muito mais fácil se você conseguir classificar as suas crenças, fica mais fácil você trabalhar em cima de cada sintoma, em cima de cada condição. Então a crença eu não mereço é aquela crença que geralmente você se sente culpado ou não se sente uma pessoa que tenha merecimento de alguma coisa, que você não se acha merecedor, ou seja, eu não mereço ter um bom relacionamento. Aí você criou essa linha de crença limitante em um momento na sua vida que você tratou mal a pessoa que você mais tinha, né, tempo se relacionando, o seu par amoroso, que você se relacionava e você passou tanto tempo maltratando ela, que ela entrou em depressão e aí vocês finalizaram esse casamento, aí a família se afastou de você e agora você percebeu que você perdeu a sua base, né? As pessoas que estavam do seu lado o tempo todo, e aí você criou na sua mente que é uma coisa ruim, que você não pode lidar com a relação, porque vai acontecer coisas ruins, e aí você entra nessa crença do não merecimento, ou seja, eu não mereço ser feliz com a nova pessoa. Essa é a primeira crença. Então pega aí na lista que você colocou de 10 crenças limitantes e tente identificar uma crença de não merecimento e coloque lá do lado, crença de não merecimento. Eu te dei um exemplo com casamento, com relacionamento, mas você pode não se achar merecedor de emagrecer, por exemplo. Você pode estar com uns quilinhos a mais e por você já ter investido bastante dinheiro para isso, para emagrecer, por sua família ter investido bastante dinheiro e você não ter conseguido evoluir com isso, aí você se frustrou, teve aquele sentimento negativo, né? Eu não consegui... Eu não consegui fazer aquilo e as pessoas me pagaram me deram a maior força, então eu não mereço isso de novo, eu não mereço essa realidade, esse incentivo, esse apoio, eu não mereço de fato emagrecer. Você consegue perceber? Isso pode ser para qualquer situação, então coloca lá, classifica das crenças limitantes que você colocou para o papel, classifica lá, eu não mereço, tá bom? A outra crença limitante que você deve classificar é de não sou capaz. A eu não sou capaz, ela tem a ver com habilidades, tá? Habilidades específicas. Então, eu não sou capaz de tocar violão, eu não sou capaz de falar em público, eu não sou capaz de cantar em público. Então, em algum momento da sua vida, você tentou falar, você tentou cantar, se expressar e as pessoas te reprimiram, falaram mal de você várias vezes. Em todos os momentos que você tentou cantar, falar em público, você ouviu palavras ruins, pessoas falaram de você e você ficou péssimo. E aí você internalizou essa crença limitante de eu não sou capaz de cantar, eu não sou capaz de falar. Então vai lá, procura um exemplo da sua vida dentro das crenças que você colocou, as 10 crenças que você colocou na sua lista, e classifica lá a crença que tem a ver com isso, a não sou capaz. E por último, a eu não consigo, a crença de eu não consigo emagrecer, eu não consigo ser feliz, eu não consigo falar o que eu devo falar para o meu par, eu não consigo me desculpar, eu não consigo perdoar. Então procura lá na sua lista e classifica lá, eu não consigo. Agora você tem essa estrutura, eu não mereço, eu não sou capaz, eu não consigo. E aí você vai trabalhar de acordo a cada estrutura. E eu vou te passar agora uma informação muito importante. Vamos falar agora sobre o diálogo interno. O que é o diálogo interno? Diálogo interno é a conversa que a gente tem com a gente mesmo. Como assim uma conversa que a gente tem com a gente mesmo? A gente conversa sozinho? É isso mesmo. Eu vou lhe explicar. O nosso cérebro, ele é preservador. Ele faz de tudo para que a gente não gaste energia. E de vez em quando ele conversa com a gente entra no diálogo interno. Eu vou lhe explicar na prática. Imagine que você está fazendo uma leitura, você está lendo.
E aí você tá ali concentrado, você vai fazer uma prova daqui a 3 dias e de repente surge aquela voz interna lá no fundo dizendo: você tem que parar um pouquinho, você tem que relaxar, vá beber um copo com água, vá beber um suco. Aí você para de fazer a leitura, né? Porque de tanto aquela voz se repetir o tempo todo, vá tomar um suco. Aí você vai para a cozinha, vai fazer seu suco, passa 10 minutos fazendo o suco, aí depois vê a televisão, vê o sofá, e aí vai pro sofá, liga a televisão, e aí passa ali mais algumas horas frente à televisão. E quando vê, quando menos espera, perdeu 2 horas de leitura, 2 horas de concentração por conta dessa voz que ficou lá se repetindo: vai fazer um suco, sai daí, para de gastar energia. Essa voz, gente, é o nosso cérebro, a nossa parte subconsciente, né? Aqui que a gente trabalha a questão do piloto automático. O que é o piloto automático? A gente hoje faz 90% das coisas que a gente faz hoje é no automático, né? A gente dirige o carro, não olha para a marcha, não olha para o volante, não olha para o acelerador, a gente escova os dentes, não olha, a gente vai abrir a porta, a gente não olha para a fechadura. Então 90% do que a gente faz no nosso dia a dia é subconsciente, é automático. A gente aprende no consciente e aí a gente memoriza, né? Fica memorizado no subconsciente. É só uma explicação bem rápida, bem breve para você entender. No próximo vídeo eu falarei sobre consciente e subconsciente, mas vamos voltar para o diálogo interno. Então é essa voz que fica várias vezes repetindo na sua cabeça, fazendo com que você pare de gastar energia. Muitas vezes também a gente está correndo, né, fazendo atividade física, correndo ou caminhando por conta de uma dieta, por conta de saúde, e aí a gente tem a meta de 20 minutos, passar 20 minutos caminhando ou correndo, e aí no meio desse percurso vem aquela voz: para, vai beber um copo com água, já tá bom, você já se desgastou demais. A gente não percebe, né? Aquela voz subliminar que vem lá no fundo: pare. E aí muitas vezes, na maioria das vezes, a galera para. Quantas vezes eu já perdi, né? Já perdi a conta de quantas vezes eu já parei no meio de um percurso, no meio da corrida, no meio de um treino, por conta dessa voz lá no interno, voz interna. Mas é isso, é o diálogo interno. Esse é o diálogo interno. Por que eu tô lhe falando isso? Porque esse diálogo interno, ele muitas vezes faz com que a gente não haja, faz com que a gente pare no meio do caminho, e tem muito a ver com as nossas crenças limitantes. Ele age em cima da nossa parte crítica, julgadora, de nossa formação, de nossa experiência, da nossa formação de pensamentos. Esse diálogo interno age muito em cima disso, tá? Ele não quer que você gaste energia e usa os seus próprios argumentos. E na maioria das vezes a gente fica parado, a gente não responde, a gente não conversa, né? Na verdade ele vai induzindo a gente parar, e a gente não questiona o porquê a gente está parando, a gente simplesmente para de fazer ou não faz, né? Então o que acontece? Você vai utilizar a base do entendimento que eu acabei de passar, de você classificar suas crenças, né? Das suas crenças limitantes, porque o nosso diálogo interno, ele usa a base dos nossos pensamentos, das nossas crenças. Então, o diálogo interno pode ser com base no não merecimento, no eu não consigo, não sou capaz. Eu vou lhe dar um exemplo. Não merecimento. Rapaz, você está conversando de novo com essa pessoa, você não já sabe que você não merece ter um bom relacionamento, porque você está tentando novamente, você não já conseguiu entender, você não já entendeu que você não merece esse tipo de relação, de ter um tipo de relação amorosa, você já entendeu isso? O diálogo interno fica ali, ó, abusando, repetindo, fazendo com que você pare de gastar sua mente e seu corpo, fica ali, abusado, né? Esse diálogo interno, muito abusado, nos atrapalha pra caramba, mas enfim. A do não sou capaz, o diálogo interno fica assim: rapaz, não vá falar em público, porque você já sabe que não é capaz de falar em público, as pessoas já falaram mal de você, vão falar mal de novo, não vá. E aí você, né, esse diálogo interno fica repetindo o tempo todo, aquela voz fica repetindo essas afirmações, e aí acaba atrapalhando, porque mexe com o seu emocional, né, e aí vem aquela emoção de medo, surge, lhe trava para ação. Perceba se não é assim. Não tem lógica o que eu estou falando, mas vamos lá. A ideia
é que você agora já tem as suas crenças limitantes, já classificou as suas crenças limitantes e agora você vai aprender a identificar o diálogo interno. Que tipo de diálogo interno é? De diálogo interno. Qual é o tipo de diálogo interno? É o não merecimento, não capaz, eu não consigo. Por que você vai identificar? Você tem que passar a perceber nos momentos que você estiver gastando energia, correndo, lendo, fazendo algo de bom. Você tem que tentar identificar um momento que você está sendo atacado por essa voz repetitiva que lhe trava. Você percebe e aí o que você vai fazer? Como é que você vai cuidar dessa voz? Dialogando com ela. Aí você vai questionar, passar a questionar essa voz, você vai trabalhar isso aí, porque até o momento você não conversa com essa voz, então você aceita todas as afirmações dessa voz, mas agora você já entende como funciona, você já entende que você tem crenças limitantes e que você tem voz que vão te induzindo para se travar, patinar na vida. Então agora que você está com base, que você está com entendimento, você vai dialogar com essa voz, ou seja, ela vai dizer que você não merece ter um relacionamento e você vai questionar: por que eu não mereço ter um bom relacionamento? Aí ela vai te dizer: porque você já passou por isso, você não teve um bom relacionamento. E aí você vai questionar, mas quer dizer que o momento presente eu não posso ter uma nova oportunidade, eu não posso fazer diferente. E aí ela vai ficando sem argumento, né? Para ela ficar sem argumento, você precisa ter muitos argumentos. É por isso que você tem que identificar suas crenças limitantes, é por isso que você tem que ir questionando, e questionando uma por uma do porquê essa crença limitante é verídica, é evidente, ela está me fazendo mal, o que está fazendo de bom para a minha vida, manter essa crença limitante e essa voz interna, alimentar essa voz interna. Você entende? O trabalho é esse. Você já fez a classificação das crenças e agora você vai trabalhar o seu diálogo interno. Você vai dialogar com sua voz interna. Você vai começar a questionar do porquê ela está dizendo para você não fazer, até você chegar à conclusão que você tem que fazer, que não tem motivo para você ficar travado, que não tem motivo para você não agir. E aí você vai ter uma postura vencedora, uma postura de poder. Você vai se empoderar do seu controle da vida, de suas rédeas, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, esse foi o exercício de hoje, mais um complemento, e tenha certeza que tudo que você faz com comprometimento, você consegue ter melhores resultados. Então, se você está levando a sério cada vídeo, cada passo a passo, eu tenho certeza que você já está sentindo a transformação e os novos resultados. Eu fico muito feliz por você chegar até aqui, fico feliz de verdade. Eu quero ser o condutor, te ajudar mesmo, de fato, a elevar os seus resultados. Eu quero muito que você chegue lá. Então vai lá, põe em prática tudo que a gente aprendeu hoje e tudo que você tem aprendido do vídeo inicial até hoje, tá bom? Forte abraço, agradeço mais uma vez você estar aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até breve.